Vou voltar um pouco mais no tempo. Você voltou no século XVII, eu vou voltar no XV agora. Carai! 23 de fevereiro de 1455, hein? 568 anos atrás, publicação da Bíblia de Gutenberg. Foi o primeiro livro impresso com a utilização de uma prensa de tipos móveis, né? Basicamente a criação da tipografia, né? E marca o início da produção em massa de livros no Ocidente. A gente não tem muitos dados, né, muito tempo atrás, mas o que dá mais de precisão um pouquinho na época que isso aconteceu e quantidade de livros que foram impressos foi uma carta de um arcebispo, talvez, né, que logo se tornaria o Papa Pio II. Essa carta de março de 1455 fala que foram impressos entre 158 e 180 cópias desse livro, dessa Bíblia. Apesar de terem sido publicadas, né, quase 200 cópias, restam hoje apenas 49, sendo só 21 delas completas e outras estão, né, rasuradas, faltando pedaços, né? Mas 21 estão completas, ou seja, 21 livros que foram impressos há quase 600 anos, espalhados por algumas bibliotecas e museus do mundo. Essa foto é o exemplar completo que está na Biblioteca Pública de Nova York, né, por sinal. Né? Bom, por falar em letra de novo, né, o tipo de letra que foi usado foi a escrita gótica, né, também conhecida em inglês como black letter ou textura, que por sua vez foi derivada de uma outra letra minúscula carolíngia ou carolina, que foi desenvolvida durante a Idade Média para ser o padrão europeu. E ela foi criada como parte de um conjunto de reformas na educação impulsionadas por Carlos Magno entre os séculos 8 e 9. Então aqui nós temos exemplos. À esquerda é uma página de uma versão da Bíblia de Gutenberg, nesse tipo de escrita gótica, e à direita você tem uma foto de um manuscrito na letra minúscula carolíngia, onde foi baseada a escrita, né, o tipo de letra que Gutenberg utilizou na sua impressão. Né? E como curiosidade, né, até a invenção da tipografia, né, os livros eram manuscritos, eram escritos à mão, e eram produzidos naqueles locais chamados de scriptoriums, na Idade Média. E, normalmente, eles ficavam em catedrais ou em monastérios, né? Os monges faziam as cópias dos livros, mas depois começou a ficar também nas universidades. Quando começaram a surgir as universidades, passaram a ter scriptoriums também. Então, nós temos aqui uma luminura, né, do século XII, que mostra justamente o scriptorium numa torre de um mosteiro na Espanha. Então, tudo isso para falar, né, que a tipografia começou há quase 600 anos com a Bíblia de Gutenberg e falei um pouquinho do tipo de letra que foi utilizada e o scriptorium. É isso. Muito legal. Naquele filme O Nome da Rosa, lá, exatamente quando o Sean Connery chega no castelo lá, ele tem aquele lugar lá, os padres, eles são os copistas, né? São eles que fazem as cópias dos livros, né? Exatamente. É muito legal esse livro, inclusive. Esse livro, né, e o filme, né, de Humberto Eco, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. O filme ainda é com o Sean Connery, né, cara? Sean Connery, é. Muito legal. Excepcional. Um bom filme, uma boa dica aí também. Então tá. Manda os aniversários para a gente poder encerrar e sairmos para os compromissos. Eu vou falar de os aniversariantes, tudo já morreram aqui, que eu vou falar para nós. Tem alguns que estão vivos aqui, mas eu vou falar de um em especial. O George Harrison, tá vendo ele ali no canto direito superior? Ele ali no superior direito, George Harrison, lá no Empire State Building, parece? É sensacional, cara. É ele com 21 aninhos, ele faria amanhã 80 anos, né? Dia 25 de fevereiro de 43, quando ele nasceu. Então, ele é mais um dos Beatles que faria 80 anos. O Paul fez o ano passado, né? Foi o ano passado que o Paul fez? Foi, né? Não sei. Ou foi no retrasado? Acho que foi no ano passado mesmo. Ele faria 80 anos, e esta foto aí em especial é uma foto que mostra, ela foi feita em 1963. O George Harrison ele tinha 21 aninhos,
e ela mostra exatamente os últimos momentos de anonimato do George Harrison. Ele foi para os Estados Unidos numa folga que ele ganhou do Brian Epstein, e aí ele foi com o irmão dele visitar uma irmã que morava no sul dos Estados Unidos. E aí, antes de voltar para a Inglaterra, eles passaram por Nova York para passar 2 dias turistando ali, né? E aí, nessa foto, o George Harrison está filmando o irmão e o irmão fotografando ele como se fossem 2 anônimos. E são, né? Na época eram, né? Na época eram, porque apesar de em 1963 os Beatles já estar fazendo sucesso na Grã-Bretanha em geral, nos Estados Unidos eles ainda não eram muito conhecidos. E logo depois, em 7 de fevereiro de 64, os Beatles embarcaram para os Estados Unidos em meio àquela histeria generalizada que era o começo da Beatlemania. Então, poucos meses depois dele ter ido anonimamente para os Estados Unidos, ele voltou já como Beatle e era aquela histeria que não conseguiam fazer show, ficava aquela gritaria, né? Então já era o começo da Beatlemania. E o George Harrison acabou falecendo em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, por causa de um câncer de pulmão, e ele foi cremado e as suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, numa cerimônia privada, de acordo com a tradição hindu, né, que ele já seguia na época. Então, tá aí. Ele tinha uns amigos lá, Hare Krishna, né? Tinha uma ligação forte com essa. Tinha. Os Beatles eles foram, né, ali numa das pausas que eles deram ali entre o Sgt. Peppers e o álbum branco, eles foram todos para lá a convite do George Harrison, né? Inclusive tinha aquele negócio da meditação transcendental e Mahavishnu, como é que era o nome? Eu esqueci o nome da Mahavishnu. Não, Mahavishnu era orquestra. Mas eles seguiam esse guru, e acabou que o guru usou um pouco o status dos Beatles terem ido para lá para se promover, isso aqui. Alguns dos Beatles não gostaram, mas o George Harrison ele continuou seguindo a filosofia hinduísta, né? Então, tá aí o George Harrison anônimo no Empire State Building, ali no 88º andar do Empire State Building. E os outros aniversariantes ali, você falou também a gente falou do escritório da Apple, tem ali o Steve Jobs, também, que é nascido no dia 24 de fevereiro de 1955, no mesmo dia do Alan Prost, que está em cima dele ali, também dia 24 de fevereiro de 55. Os dois nasceram no mesmo dia. O Alan Prost está vivo ou não? O Alan Prost está vivo, sim. Está vivo. Esse que foi 4 vezes campeão mundial de Fórmula 1, né? Um piloto também extremamente competente. Quando o Senna morreu, ele fez as homenagens e praticamente para ele foi um desespero, porque ele encontrava no Senna, na concorrência com o Senna, uma motivação, né? Então, um cara que na época era competitivo ao extremo e alguns achavam até muito arrogante, acabou por se demonstrar um cara muito humano, né? O Alan Prost. Tá aí ele na foto aí. Também nessa foto a gente vê o Michel Legrand, que faleceu em 2019, um pianista, arranjador e compositor francês, também compôs várias trilhas para o cinema, como Lola, Les Miserables, Prêt-à-Porter, né? Ganhou Oscar de melhor trilha sonora em 2 filmes, ganhou melhor música também, Oscar de melhor canção em um filme, em 68, The Windmills of Your Mind, né? E o filme Thomas Crow, que depois teve uma outra versão ali com o Pierce Brosnan, né, muito bacana também, o trabalho do Michel Legrand. Outro que está na foto aí é o Pablo Milanês, que a gente falou dele ali, ele faleceu ali no finalzinho do ano passado, no dia 22 de novembro de 22, ele morreu no mesmo dia do tremendão Erasmo Carlos, um cara que estava ali na Revolução Cubana,
né? Ele não apoiava a ditadura, mas ele apoiou a Revolução Cubana, né? E ele fez várias músicas com esse tema. Outro que está na foto aí é um cara que muito pouca gente conhece, é o Nick Hopkins, que ele está à direita embaixo. O Nick Hopkins, ele era um virtuoso tecladista de estúdio, né? Participou de importantes gravações aí da música do Reino Unido. Ele era inglês, mas trabalhou tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70. Ele começou a carreira dele nos anos 60 como pianista de uma banda chamada Scream Lord's Touch, né, que era o nome de um cara que se chamava David Edward Such, né? Ele acabou mudando legalmente o nome dele para Screaming Lord Such and the Savages, que era a banda que ele acompanhava. E nessa banda, neste grupo, aí seria alguma coisa como o Asdrubal trouxe o trombone, né? Nessa banda também participou uma série de outros músicos, como Jimmy Page, o Kate Moon, Jeff Beck, Ritchie Blackmore, Charlie Watts, John Bonham, Noel Redding, Mitch Mitchells, um monte de gente passou por essa banda, né? Então o Nick Hopkins também é nascido no dia 24 de fevereiro de 44, e ele faleceu em 94, aos 50 anos de idade. Eu achei que fosse o Neil Young, não é parecido com o Neil Young? Parece, né? Parece um pouco o Neil Young, essa cara dura, né? Essa cara caucasiana, assim, né? Do queixo quadrado. Parece um pouco o Neil Young, mas não é. E acho que tem fotos de mais alguns aí. Esses estão, alguns aí estão vivos, né? Só o Cláudio Cavalcante, que está ali no meio, que é ator global ali, que também é falecido, né? Mas você tem ali a Tamara Taxman, que é uma atriz também global, que ainda está viva, nascida no dia 24 de fevereiro. Esse ali que está tocando um violãozinho no centro, embaixo, sabe quem é esse cara? É Timothy John Staffel. Esse daí era o baixista que tocava na banda Smile, que era o Queen antes do Freddie Mercury e do John Deacon. Então era só o Queen. Exatamente, a banda Smile era esse Tim Staffel, né, que é o Timothy John Staffel, mais o Brian May e o Roger, né? Eram os três faziam o Smile. Isso daí passa uma cena com esse episódio aí deles tocando num bar com esse cara, e quando eles conheceram o Freddie Mercury, depois acabaram chamando o John Deacon, porque o Freddie Mercury não tocava contrabaixo. E esse cara está vivo também, e ele é um baixista e um designer britânico, né? Outro que está aí na foto em cima é o Chris Fahn, que é um percussionista e vocalista da banda de nu metal Slipknot, né? O Chris, ele era o chamado número 3 da banda, também é nascido em 24 de 2 de 72, e a gente falou desse outro cidadão que está ali, o Tony Iommi, do Black Sabbath, que fez aniversário no dia 19 do 2. Então estão aí os nossos aniversariantes do dia. Eu quero só fechar com uma curiosidade do Tony Iommi, já que você falou dele. Antes de se juntar ao Black Sabbath, ele trabalhava numa fábrica de metal. Olha só, ele juntou metal porque ele trabalhava na fábrica de metal. E lá nessa fábrica ele sofreu um acidente que mudou a vida dele. Enquanto ele estava trabalhando lá, ele perdeu a ponta de 2 dedos da mão direita, uma máquina. Isso poderia ter encerrado, obviamente, a carreira musical dele, mas ele perseverou, usou prótese de dedo para criar um estilo novo de tocar guitarra com afinações mais baixas, riffs mais pesados, que acabou sendo um marco, né, para o heavy metal. E justamente para facilitar a técnica com essas próteses, ele usou cordas de guitarra mais leves, mais fáceis de tocar, né, o que contribuiu para o som que a gente conhece bastante, característico do Black Sabbath. Então esse acidente acabou influenciando o estilo, né, e o legado da música, né? Pois é. Uma coisa puxando a outra, né? Nossa, isso daí eu não sabia não, cara. Que coisa maluca. Não sabia que ele tinha perdido a ponta dos dedos e tocava, porque ele realmente toca, vem do Black Sabbath, esse negócio de você baixar as afinações. Não sei, é capaz até de ter vindo antes, mas é muito característico do Sabbath tocar com as cordas menos esticadas, né? Você baixa um pouco a afinação e dá esse som mais encorpado, mais pesado, que é uma percussão aí do heavy metal.
Pois é, e pode ter sido justamente uma causa. Ele deixou mais frouxo um pouquinho por causa da prótese dele, sei lá, não sei. Isso eu já estou, né, especulando, né? Mas pode ser por causa disso também, né? E dar os bends facilita mesmo. Puta, que interessante. Depois pesquisar melhor. Né? Não deu tempo de pesquisar muito, porque isso eu vi um pouquinho antes de começar o remote que eu pesquisei isso aí, né? E é isso. Muito bom. Você vê, o remote está cada vez melhor, hein? Olha lá, sensacional. Tá falando lá que o Steve Jobs deve se revirar no túmulo, sabendo que a invenção do Elon Musk, o Tesla Phone, já virá com internet e Starlink. Pois é, agora já não sabemos o que aconteceria, né? Ou se o próprio Jobs tivesse alguma coisa já. Ah, Né, pois é. Para enfrentar isso, sei lá, né? Como muitos que a gente já falou aqui no Remote, o Jobs é um cara que até os 100 anos de idade ia estar inventando coisa, né, cara? Não ficava quieto, né? Sempre inovando. Pois é. E como diria, como diria o poeta, né? A gente não sabe o que vem pela frente, a gente só espera que venha pela frente. É engraçado você falar do Jobs, né? É porque tem uma palestra que está disponível lá no YouTube com Steve Jobs, e eu falei de 2 vezes aqui hoje sobre tipos de letra, e essa palestra fala justamente sobre tipos de letra. Ele foi estudar esse tipo de coisa, e isso acabou ajudando ele a desenvolver as fontes TrueType do Apple, né, dele. Uhum. Então, isso influenciou muito o próprio sistema operacional e o desenvolvimento da interface gráfica, né? Também estudar os tipos de letra. Pois é. Traz isso para você. Pois é, isso eu tinha ouvido, essa curiosidade também, que exatamente ele tinha estudado caligrafia, tipografia, algumas versões de letras, e exatamente que gerou isso daí. A ânsia dele de criar inúmeras fontes, né? E a gente nem imaginava que isso ia ser uma coisa tão bacana, tão usual, e realmente percutiu aí do trabalho do Jobs, né? É porque antes as letras eram aquelas letrinha quadradinha, verdinha, que aparecia, né, no monitor, como eram os mainframes anteriores, né? Uhum. Depois é que veio as interfaces gráficas e você tem essas letras tudo bonitona, tal, na tela, tudo gráfico, né? Mas os terminais eram terríveis, né? Pois é. Então é isso, né, meu povo? Muito bem, chegamos ao final, Chumbo Grosso 44 hoje, né? Fazendo essa edição comemorativa, né? 44, e obrigado a todos, né? Bom fim de semana a todos. Nos vemos aí semana que vem no 45. Estamos a caminho do 52, hein? 52 aí vai ser a edição de um ano. A gente vai fazer um compilado aí dos melhores momentos do Remote. O que você acha, Marcelo? Pois é, pode ser. Perfeito. É isso aí. Então vamos nessa. Tá bom. Valeu, Tanani, mais uma vez. Muito obrigado, minha querida. Bom final de semana aí para vocês. Você que está aí na Serra, você que curtiu o Carnaval e está aí curtindo o Remote. Hoje tem show do Zenyatta Project, a banda que eu toco, The Police, no Tom Tom Jazz, ali em Moema. Quem quiser aparecer, a partir das 9 horas estaremos ao vivo e a cores. Já fiz meu comercialzinho. Legal. Opa, claro. Então, boa sorte aí, boa música, e nos vemos na próxima semana, Remote 45. Até lá. Oh, yeah!